Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao The Deep Dive. É excelente ter a companhia de quem nos ouve para mais uma análise aprofundada. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui de novo. E a nossa missão de hoje permanece aquela de sempre, né? A gente pega uma pilha de anotações, de artigos, pesquisas e mergulha fundo para extrair o conhecimento que realmente importa. Exato. Aquela informação estruturada que faz a gente repensar as nossas práticas cotidianas mesmo. Isso. E hoje eu tô super animada porque o material que a gente tem na mesa tem um potencial enorme. Ele pode alterar a forma como enxergamos as operações profissionais e, assim, independentemente da área de atuação. Sem dúvida. É um material bem robusto. Sim. Nós vamos examinar umas notas sobre um documento que é focado na gestão de serviços ao vivo. Eles falam sobre o que os autores chamam de modelo de avaliador. Que é um nome um pouco formal, mas a prática é fascinante. Muito! Essencialmente, é uma exploração sobre um instrumento de pesquisa multidimensional. E olha só, ele foi criado lá no final dos anos 80. O que já mostra a resiliência da ideia, né? Com certeza. Mas o detalhe que mais me chamou a atenção nas fontes é a autoria. O modelo foi desenvolvido por 3 professores que, fundamentalmente, eram psicólogos. Uhum. E isso muda tudo. Muda. A partir dos estudos deles, eles estruturaram uma fórmula para medir e atingir a excelência no atendimento. E eu acho que o aspecto mais relevante dessa descoberta, e o motivo pelo qual isso importa tanto para a nossa audiência hoje, é a aplicabilidade prática da coisa toda. Uhum. Para quem está nos acompanhando agora, seja estruturando operações numa grande multinacional, ou liderando uma equipe menor, ou até desenhando a jornada de um cliente, esse material oferece uma arquitetura muito sólida. Uma base mesmo, né? Sim, uma fundação. O texto que a gente está analisando deixa muito claro que não se trata de um manualzinho para simplesmente atender expectativas básicas. Exato, não é só fazer o feijão com arroz. Não mesmo. O objetivo dessa ferramenta é fornecer um mapa para superar sistematicamente essas expectativas. Nossa, superar de forma sistemática é a palavra-chave aí. É um modelo que já foi e continua sendo utilizado por centenas de empresas para operar serviços ao vivo, tipo todo santo dia. E se a gente analisar o contexto histórico que as fontes trazem, é de cair o queixo, sabe? Ele foi criado no final da década de 80. Muito antes de qualquer smartphone. Sim. Estamos falando de um período bem anterior à internet comercial, à digitalização em massa. E ainda assim, as notas mostram que essa ferramenta, que hoje é amplamente conhecida como modelo Hatter, continua sendo um padrão de mercado absoluto. É impressionante. Mas, voltando àquele ponto, o que eu acho que merece uma investigação mais cuidadosa é o fato de ter sido concebido por psicólogos. Porque, geralmente, o universo corporativo tende a tratar o serviço ao cliente como um fluxograma, né? Sim, como uma série de processos logísticos bem frios. Exatamente. E não como um objeto de estudo da psicologia comportamental. Essa é a distinção crucial que o documento faz. E pensando bem, faz todo sentido que psicólogos tenham sido os arquitetos dessa métrica. Faz. Por quê? Porque se a gente pensar a qualidade na manufatura, na indústria tradicional, é fácil de medir. Ah, claro. Tem a contagem de peças com defeito. Exato, é a contagem de defeitos por lote, é a durabilidade física de uma peça. Mas o serviço na sua essência, não é algo que se pode pegar e colocar numa prateleira. É invisível. É uma experiência humana. É profundamente subjetiva e, como o texto mesmo ressalta, multidimensional. O que esses psicólogos entenderam lá atrás foi que a percepção de qualidade não mora só na entrega final de uma tarefa. Uhum. Ela reside na complexa avaliação cognitiva que o cérebro humano faz durante todo o processo. Nossa, isso é muito profundo. O cérebro está o tempo todo avaliando o serviço? O tempo todo. O modelo mapeia exatamente o comportamento humano e aquelas expectativas inatas que a gente tem quando depositamos confiança numa organização. Então o cérebro está sempre calculando a diferença entre o que foi prometido lá no início e o que está sendo vivenciado agora. Perfeito. É uma balança invisível. Isso levanta uma perspectiva muito interessante sobre, o peso cognitivo de uma simples transação comercial. Uhum. E para traduzir essa avaliação que o cérebro faz, os autores organizaram o modelo num acrônimo,
que é o Hatter. São 5 letras para 5 dimensões de avaliação. Vamos desconstruir isso, então? Vamos lá. Começando pela fundação estrutural, a gente tem o R, de Reliability, que traduzimos como confiabilidade. A base da pirâmide. É. E o documento define isso de uma forma bastante direta. Eles dizem, fazendo o que se diz que fará. Simples assim. Prometeu, cumpriu. Parece simples, no entanto, a quebra de uma promessa de serviço tem um impacto psicológico que é desproporcional. Muito desproporcional. Tipo, imagina um fornecedor que promete uma entrega na terça-feira, e aí terça-feira passa e a entrega não ocorre. Não é só um atrasozinho logístico. Não, é uma quebra de previsibilidade. Exato. E isso gera um estresse imediato no cliente. Exatamente. A previsibilidade é um redutor natural de ansiedade para o ser humano. A gente precisa saber o que vai acontecer. Uhum. Quando a confiabilidade falha, aquele contrato invisível entre as partes é rompido na hora. E o que as nossas fontes indicam é que a confiabilidade é só o ponto de partida. Só o começo. É o básico. Ter a intenção e cumprir a promessa nos leva à segunda dimensão, que é a letra A, de assurance, que a gente traduz como garantia. E como o texto define a garantia? A definição exata que a gente tem nas notas é ter a expertise para fazer o que se fará de forma correta e precisa. Certo. É muito necessário traçar uma linha clara entre confiabilidade e garantia, sabe? Porque elas operam em eixos diferentes, embora complementares. Para visualizar melhor essa diferença, a gente pode pensar num cenário corporativo comum hoje em dia, tipo a implementação de um software B2B. Ótimo exemplo. Imagina uma empresa fornecedora de tecnologia que promete realizar a integração de um sistema novo em 30 dias. Se eles trabalham duro e entregam o sistema no 30º dia... Eles demonstraram confiabilidade. Isso, eles fizeram o que disseram que fariam no prazo. Porém, se os engenheiros designados por projeto não compreendiam a fundo a arquitetura dos sistemas do cliente... O que acontece muito. Muito. E aí o novo software começa a apresentar falhas críticas de segurança, travamentos. Aí faltou a garantia. Exatamente. Ou seja, a intenção e o prazo foram cumpridos, a confiabilidade estava lá, mas a expertise técnica, a garantia, era totalmente insuficiente. É um excelente paralelo. A intenção de cumprir a promessa precisa ser obrigatoriamente ancorada na competência técnica. Sem as duas juntas, não funciona. Não. No seu exemplo do software, a falta de expertise destrói completamente o valor de ter entregue no prazo. A garantia é o elemento que constrói a autoridade e o respeito pela marca. E se a empresa inverte isso? Boa pergunta. Se a empresa tem a competência técnica, a garantia, mas não tem o compromisso de entregar no prazo, ou seja, falha na confiabilidade... O cliente sente desconfiança. Exato. E se entrega no prazo, mas o trabalho é mal feito, o cliente sente frustração. É um campo minado. O modelo Hatter nos mostra que a excelência exige que ambas operem de forma simultânea, sempre. Bom, avançando para a terceira dimensão, a gente chega na letra T, que representa tangibles, ou os tangíveis. Aí a coisa muda um pouco de figura. Muda porque aqui o modelo volta a atenção para os elementos físicos e visuais. A fonte descreve os tangíveis como os elementos visuais que influenciam a sua marca, desde os estacionamentos até os sites. É o que a gente pode ver e tocar. E considerando que o cérebro humano processa imagens milhares de vezes mais rápido do que processa textos ou conceitos lógicos, o impacto dos tangíveis na percepção de qualidade deve ser, assim, formidável. É imediato. Antes mesmo de qualquer funcionário dizer uma palavra de bom dia, o ambiente físico ou digital já comunicou uma mensagem imensa para o cliente. O que a gente está discutindo aqui é, na psicologia, frequentemente associado ao chamado efeito halo. Efeito halo. Isso. Os seres humanos tomam decisões e fazem julgamentos complexos com base em pistas visuais mínimas. É um processo quase inconsciente de fatiamento fino da realidade. Sabe aquela coisa de julgar o livro pela capa? Literalmente isso. Quando o documento menciona que os tangíveis abrangem desde um estacionamento esburacado até a interface de um site, ele está descrevendo fricção cognitiva. Como assim fricção cognitiva? Imagina que um profissional de altíssima expertise, com excelente garantia... Um advogado brilhante, por exemplo. Isso.
Ele atende um cliente no escritório sujo, com pintura descascando e mal iluminado. O cliente vai ter uma enorme dificuldade em confiar nessa expertise técnica porque o ambiente está gritando o oposto. O cérebro entra em curto-circuito. A mensagem visual não bate com a competência falada. Exatamente. E da mesma forma no ambiente corporativo digital. Um portal de atendimento com uma navegação confusa, link quebrado, um design ultrapassado. Nossa, dá muita raiva. Dá. Porque comunica subliminarmente uma mensagem de incompetência. Os tangíveis são essas evidências silenciosas que acabam validando ou invalidando todo o resto do serviço. Essa ideia de que o design do ambiente afeta a percepção da competência técnica nos prepara muito bem para a próxima dimensão, que é a letra E de empathy, a empatia. Essa é a mais delicada. As notas trazem uma definição que eu achei que contrasta bastante com aquele jargão corporativo habitual. Eles definem empatia como demonstrar que se importa enquanto cumpre o que promete. É uma frase forte. E a grande questão que surge do ponto de vista da gestão é como uma organização consegue operacionalizar e medir algo tão subjetivo quanto a empatia em larga escala, né? E essa é a dificuldade central que muitas corporações enfrentam hoje. Uhum. Elas treinam as equipes para sorrir ou para ler roteiros de atendimento bem cordiais, acreditando que isso é ser empático. Aquele atendimento meio robótico. Senhor, vou estar transferindo a sua ligação. Exato. Mas o documento sugere uma integração muito mais profunda. A empatia, dentro da arquitetura de um serviço, é frequentemente percebida através da redução do esforço do cliente. Redução do esforço? Interessante. Sim. Voltando à nossa discussão sobre os tangíveis, a empatia se manifesta no design dos processos. Sabe um exemplo clássico disso? Qual? Quando uma empresa obriga a gente a repetir o CPF e os dados pessoais para 3 departamentos diferentes na mesma ligação. Perfeito. A estrutura desse serviço não tem empatia nenhuma. Nenhuma. Demonstra que, o tempo e a conveniência da empresa são muito mais importantes que o tempo do cliente. É uma perspectiva muito reveladora mesmo. A empatia, então, não é só um traço de personalidade do atendente que está ali na linha de frente. Não, é uma característica da engenharia, do próprio serviço. Exatamente. Se a interface gráfica de um aplicativo é desenhada considerando a acessibilidade para pessoas com dificuldades visuais, por exemplo, esse tangível, esse design, está ativamente comunicando empatia pela condição do usuário. Precisamente. Quando a infraestrutura física ou digital é projetada para acomodar e prever as necessidades de quem a utiliza, isso amplifica demais a percepção de cuidado. E o contrário também é verdade. O profissional na linha de frente pode ser altamente empático, super atencioso. Mas se o sistema trava... Se o sistema que ele opera é rígido e punitivo com o cliente, a experiência global falha na dimensão da empatia. Acaba com a experiência. Sim. A empatia corporativa exige flexibilidade para tratar o indivíduo não só como um número de protocolo, sabe? Mas como uma pessoa real, cujas circunstâncias importam durante a resolução do problema. Com certeza. E isso nos leva à peça final desse quebra-cabeça, o último R do acrônimo RATER, que significa Responsiveness. Capacidade de resposta. Isso, as nossas fontes traduzem assim. E a definição do texto é fazer o que se diz que fará quando prometeu fazê-lo. O foco aqui é o tempo. A dimensão do tempo é introduzida de forma isolada agora. Mas isso me faz pensar sobre um dilema operacional bem clássico. Qual seria? O que acontece quando rola um conflito direto entre a capacidade de resposta, que seria a velocidade, e a garantia, que é a qualidade técnica do que está sendo feito? É o famoso rápido ou bem feito. Isso. Como o modelo lida com empresas que, para serem extremamente rápidas na resposta, acabam sacrificando a precisão do serviço? Olha, essa é uma das tensões mais difíceis de gerenciar em qualquer operação, sem dúvida. Mas a capacidade de resposta não deve, de jeito nenhum, ser confundida com mera pressa. Então não é sair correndo. Não. O texto enfatiza o fazer quando prometeu. A gestão dessa tensão se dá muito mais pelo alinhamento de expectativas e pela transparência. Dá um exemplo pra gente. Claro.
Imagina que a resolução de um problema técnico bem complexo exige 48 horas para ser feita com a devida garantia de qualidade. Certo. A capacidade de resposta não significa tentar resolver isso em 2 horas e entregar um trabalho todo mal feito, cheio de falhas. O que geraria a frustração lá na frente. Exato. Significa comunicar claramente o prazo de 48 horas para o cliente. E, durante esse período, ser responsivo a dúvidas, fornecendo atualizações sobre o progresso. Manter o cliente informado. Sim, a prontidão em atender, em retornar uma ligação ou responder um e-mail com clareza alivia a ansiedade da espera, mesmo quando a execução técnica em si demanda mais tempo. Entendido. É o gerenciamento ativo da comunicação durante a espera. Perfeito. Agora, para tirar o modelo Hatter da teoria pura e observar como essas 5 engrenagens funcionam juntas sob estresse real, as notas trazem um estudo de caso muito focado. Que é onde a mágica acontece. O documento menciona as experiências práticas dos gerentes de uma organização chamada One World, operando na indústria de restaurantes. Um ambiente de alta pressão. Sim. E os autores sugerem que as equipes utilizem as 5 dimensões para dissecar seus próprios serviços. Eu achei a escolha do setor de restaurantes muito intencional para testar um modelo de qualidade. E a indústria de restaurantes é, sem dúvida, o laboratório perfeito para o modelo Hatter, porque é um dos poucos setores onde a produção e o consumo acontecem simultaneamente. No mesmo lugar, Sobre o mesmo teto, de forma altamente exposta, não tem como esconder uma falha de produção no estoque lá atrás. O erro acontece na frente do cliente. ao vivo e a cores. Se usarmos a lente dos gerentes dessa organização One World, a gente pode analisar um jantar completo, desmembrando essas 5 variáveis operando ali em tempo real. Vamos fazer essa dissecação então, começando pela confiabilidade, o primeiro R. Vamos lá. O cliente faz uma reserva para as 8 horas da noite para 4 pessoas. Ao chegar, a mesa está pronta, configurada exatamente conforme ele solicitou. A promessa básica foi mantida. Isso é confiabilidade operando no primeiro contato. Prometeu a mesa está lá. Correto. Logo a seguir entra a garantia. O cliente se senta e pede recomendações sobre a harmonização de um vinho com prato específico do cardápio. E aí o garçom precisa saber responder. Exato, o garçom demonstra profundo conhecimento sobre as safras, perfis de sabor e orienta a escolha com total segurança. Na cozinha, o chefe executa o preparo de uma carne exatamente no ponto que foi solicitado. A expertise técnica é atestada na hora. E a autoridade do restaurante é validada. Isso é a garantia. Perfeito. E, enquanto tudo isso acontece, os tangíveis estão trabalhando em segundo plano sem parar. Que são os detalhes do ambiente. Sim, a acústica do salão permite que as pessoas conversem sem ter que gritar, a iluminação está adequada, o peso dos talheres passa uma sensação de qualidade premium. As taças estão impecavelmente limpas. Isso. A percepção sensorial do ambiente reforça para o cérebro a ideia de que o preço cobrado no final vai ser justificado por essa estrutura física que está sendo entregue. E a prova de fogo geralmente ocorre na dimensão da empatia. A próxima letra. A empatia, onde a maioria escorrega. Suponha que um dos convidados mencione ali casualmente uma restrição alimentar severa que não tinha sido comunicada na hora da reserva. Um imprevisto. Um imprevisto. A empatia se manifesta quando a equipe não trata essa informação como um transtorno operacional, com aquela cara de quem está sendo incomodado. Revirando o olho, né? Exato. Em vez disso, o garçom articula rapidamente com a cozinha uma adaptação no prato, garantindo a segurança e o conforto desse cliente, fazendo ele sentir que a necessidade dele é uma prioridade legítima para o restaurante. E não um fardo para o chefe. Jamais um fardo. Nossa, excelente! Para fechar o ciclo da experiência na One World, entra a capacidade de resposta, que eu imagino como o maestro invisível do ritmo. Exatamente. O tempo. Os pratos chegam na cadência correta, sem que os clientes se sintam apressados para ir embora ou esquecidos na mesa. Se um copo quebra sem querer, a equipe limpa imediatamente. E no final da noite, a conta é processada e trazida de forma célere. A observação de todos esses fatores fragmentados mostra como o modelo Hatter criou um vocabulário analítico poderoso. Como assim um vocabulário? Uma equipe não precisa mais chegar numa reunião e dizer: a noite ontem foi ruim. Que é muito vago.
Vago, eles podem especificar que a garantia da cozinha foi excelente, os pratos estavam ótimos, mas a capacidade de resposta lá no bar causou um gargalo na operação das bebidas. Ah, entendi. Fica muito mais cirúrgico. Essa é a grande utilidade de um instrumento de pesquisa robusto. Ele transforma aquele ruído de reclamações ou elogios, que são muito subjetivos, em dados que você pode diagnosticar. Diagnóstico puro. Ao invés de ficar dando aqueles treinamentos genéricos de motivação, tipo sorria mais, os gestores podem treinar áreas específicas de deficiência. Faz todo sentido. Foi exatamente assim que os psicólogos estruturaram essa ferramenta lá nos anos 80, oferecendo às organizações a capacidade de decompor um fenômeno super subjetivo em métricas comportamentais claras e, acima de tudo, gerenciáveis. Bom, o que nos permite concluir que o modelo Hatter, Responsiveness, Assurance, Tangibles, Empathy e Reliability, vai muito, muito além de um conceito puramente acadêmico. Vai mesmo. É, de fato, uma bússola que orienta a arquitetura de operações corporativas e alinha essas expectativas cognitivas que a gente tem com a entrega técnica das equipes de ponta a ponta. É uma estrutura testada, né? Testada e aprovada. Pavimenta o caminho não só para atender ao que o cliente espera, mas para projetar de propósito essas experiências de excelência. Explorar as notas sobre este documento realmente traz uma camada nova de profundidade à forma como a gente pensa sobre a entrega de valor. Sem dúvida. E ao revisarmos esses conceitos todos que foram criados lá atrás, há décadas, é meio que inevitável não nos depararmos com um desafio contemporâneo imenso. Qual seria? Um ponto que eu gostaria muito de deixar como reflexão para a nossa audiência que acompanhou toda essa análise. Manda. Se o modelo Hatter destaca a importância dos tangíveis e da empatia no ambiente físico ou num contato humano direto, Como restaurante. como o restaurante, como isso se traduz na nossa era de inteligência artificial e automação total? Nossa, é verdade. Hoje, com a digitalização massiva dos serviços, os tangíveis são quase que exclusivamente interfaces de softwares, aplicativos de celular e chatbots. A gente mal fala com pessoas. Exato. Nesse cenário onde o cliente interage primordialmente com códigos computacionais e algoritmos preditivos, como uma empresa pode demonstrar a verdadeira empatia humana? Como você reduz o esforço e mostra cuidado se é um robô do outro lado? É essa a questão. Como o calor do cuidado sobrevive e se adapta à frieza estrita de um ambiente 100% digitalizado. É uma transição complexa que as organizações precisarão solucionar obrigatoriamente na próxima década. Que pensamento provocativo. Esse é um questionamento profundo para o design de serviços do futuro. O desafio de codificar essa empatia humana em algoritmos e interfaces é algo que com certeza vai separar as empresas líderes das demais nos próximos anos. Com certeza. Fica essa reflexão valiosíssima para quem nos acompanhou até aqui. Nós agradecemos imensamente a companhia e a atenção de toda a nossa audiência durante essa investigação analítica de hoje. Foi excelente. É sempre recompensador desconstruir essas ideias tão complexas e encontrar aplicações práticas para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Continuem analisando seus processos de forma crítica, mantenham a curiosidade intelectual sempre em alta e até a nossa próxima análise profunda.